capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai santo e eterno, Deus bendito e todo-poderoso, Senhor, nos colocamos em Tua presença gloriosa, em Tua presença santa, e pedimos, ó Pai, o derramar do Teu poder sobre nossas vidas, o derramar do Teu poder e da Tua virtude sobre cada um de nós. Pai eterno, ensina-nos segundo o Teu querer, segundo a Tua verdade, não o ensinamento de homens, ó Pai, mas o ensinamento do Teu Santo Espírito. Assim como o Senhor nos ama, e como o Pai bondoso e amoroso que corrige a quem ama, exorta-nos, santifica-nos na Tua palavra, ensina-nos, Pai, mostra-nos o caminho e tira de nós tudo aquilo que não Te agrada. Eu entrego em Tuas santas mãos tudo que fizermos aqui, essa palavra, essa mensagem, este culto, a vida do Teu povo e todo este altar. Entregue em Tuas mãos, eu dou-Te graças, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Primeiro ponto, no versículo 12, diz que Jesus, quando saiu de Betânia, ele teve fome. Ele sentiu uma necessidade. Jesus, como humano que era quando estava na terra, ele sentiu fome, ele sentiu uma necessidade, e ele sentiu a necessidade de se aproximar daquela figueira. E o que chama a atenção é que Jesus teve fome e, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Irmão, preste atenção no que chama a atenção essa palavra, é que Jesus, ele avista a figueira de longe. A Bíblia diz aqui que não era tempo de figos, mas aquela figueira tinha folhas. Jesus se aproximou dela na esperança de colher dela alguma coisa. Isso me chama a atenção de um modo espiritual tão interessante, que preste bem atenção. Às vezes nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para o nosso íntimo, para as nossas limitações, para a nossa imperfeição, e nós achamos que Jesus, ele não pode colher ou retirar nada de nós. Mas preste bem atenção numa coisa: quando você estava longe do Senhor, quando você estava perdido, você e eu, todos nós estávamos perdidos nos nossos delitos, nos nossos pecados, Deus nos enxergou de longe. Ele já nos observou de longe. Ora, tanto nos observou que Ele de nós se aproximou. De alguma forma, Deus se aproximou de nós. De alguma maneira, Deus se aproximou de cada um de nós. Ele nos viu de longe, percebeu que poderia colher de nós alguma coisa, que poderia retirar de nós alguma coisa, mesmo no meio das nossas imperfeições, mesmo no nosso emaranhado de pecado. Deus percebeu que poderia, que acharia alguma coisa em nós. Como Ele olhou para aquela figueira e Ele percebeu, Ele foi até ela para ver se porventura acharia alguma coisa. Esse trecho é tão belo, esse trecho é tão profundo, se nós olharmos, analisarmos espiritualmente, que olha o que diz. Ele, no dia seguinte que saiu de Betânia, ele teve fome. Irmão, irmã, Jesus teve fome.
Eu comparo essa fome com uma necessidade que ele tem de se aproximar de cada um de nós para saciar uma vontade que ele tem, uma fome que ele tem de realizar os feitos dele em nossas vidas. Olha que coisa tremenda, ele se aproxima da figueira, parecia, irmão, que ele ia se beneficiar da figueira, mas na verdade, a figueira seria beneficiada por ele. Você acha que quando você se aproxima de Deus, Deus será beneficiado? Não, nós é que seremos beneficiados por ele. Ele se aproxima de nós com uma necessidade. Qual é a necessidade que o Senhor tem de cada um de nós? De cada um de vós? É que vades e deis fruto. Olha, irmão, que coisa tremenda. É que você vá e dê fruto. Sabe, meu irmão e irmã, não importa a tua posição social, não importa se você é homem ou mulher, não importa se você é uma pessoa idosa ou uma criança, mas Deus, Ele tem algo conosco, que todos nós possamos dar frutos, como essa figueira deveria ter dado. Deus, Ele só se aproxima de cada um de nós, como Jesus se aproximou da figueira, com um objetivo: colher dela frutos e colher de nós frutos. Irmãos, irmãs, sejamos figueiras frutíferas, sejamos figueiras produtivas. Amém? Sejamos a figueira que vai agradar ao Senhor, que não precise ser arrancada, que não precise ser cortada, que não precise ser destruída, arrancada da terra, mas que sejamos aquela árvore que vai dar frutos e vai agradar ao Senhor. Amém? Você é essa árvore, diga glória a Deus. Seja irmão, seja irmã. Agora, é uma questão de escolha e de atitude nossa. Você vê que Jesus deu um passo até aquela figueira, e o que me chama a atenção é que no versículo 13 diz: e vendo de longe uma figueira com folhas, olha para cá, ele viu uma figueira com folhas. Isso quer dizer que tinha frutos? Não sei. Só tem fruto quando tem folha? Uma coisa eu sei: seca aquela árvore não estava. Irmão e irmã, olha uma coisa, olha bem para mim. Você acha que Deus não pode usar a tua vida? Que Deus não pode agir através de você? Eu digo uma coisa: o teu coração seco não está. Não está. Deus pode sim colher de você algo tremendo. Amém? Pode colher de você. É uma questão de entrega. Não fica olhando para a tua imperfeição, não fica olhando para os teus erros do passado ou do presente, mas fica olhando para Jesus, aquilo que Ele pode fazer, aquilo que Ele é capaz de realizar. Escuta uma coisa: e de longe, no versículo 3 ainda, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, olha o que está em aposto aqui, olha o que está entre vírgulas, foi ver se nela, o que? Porventura, por felicidade, encontrasse alguma coisa. Se nela, porventura, acharia alguma coisa. Irmão e irmã, presta atenção numa coisa, olhe bem, quando Deus olha para você, quando Jesus se aproxima de você, Ele tem uma esperança no coração, de colher de você alguma coisa. E quando Ele encontra, o coração do Senhor transborda de alegria. Quando Ele encontra em você, o coração do Senhor se regozija.
quando Ele encontra em você, quando Ele encontra em mim, quando Ele encontra em cada um de nós. Entenda? Se porventura, se por felicidade, encontraria alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Irmão, para a tristeza do Senhor, quando Ele se aproximou da figueira, Ele nada encontrou senão folhas. Para que ia servir a folha? As folhas, naquela ocasião, Jesus procurava folha? Não, Ele procurava frutos. A folha não serviria para nada. Jesus não procura folha em nós, Ele procura frutos. Quando Ele se aproximou, nada achou. Irmão, irmã, imagina a decepção do mestre, imagina a decepção de Jesus se aproximando daquela figueira e não achando nada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você põe expectativa em algo, quando você tem um determinado sonho, quando você busca algo, seja de alguém, seja de alguma situação, o que quer que seja, em qual seja o setor da vida, você põe uma esperança em algo, uma expectativa em algo. Quando você chega a esse algo, nada acontece daquilo que você esperava. Como fica o teu coração? Se derrete como cedo de velho, se decepciona. Aquele coração que entendia, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou receber, sim, vai acontecer. Quando chega lá, nada acontece. Jesus, Ele poderia chegar naquela figueira, encontrar os frutos. Pastor, mas a Bíblia diz que não era tempo de figos. O que importa? Olha aqui, versículo 13 ainda. Foi ver se porventura nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas. Por quê? Não era tempo de figos. Olha para cá. Também Jesus queria encontrar numa figueira figo, quando não era tempo de figos. Como é que ele ia encontrar? Às vezes, a gente pode se perguntar, como é que Jesus vai encontrar fruto em mim, se não é tempo de eu dar frutos? Se eu não tenho tempo de dar frutos, se eu não tenho a mínima condição ou conhecimento de proporcionar frutos ao Senhor ou ao reino de Deus. Sabe, irmão, irmã, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Com o Senhor não existe tempo de dar frutos ou não. O tempo quem faz é Ele. Ele é o dono do tempo. O tempo quem diz é Ele. O momento quem diz é Ele. A hora quem diz é Ele. Para cada um de nós, de mim, de vocês, de toda a igreja, não é tempo de eu dar frutos. Escuta, o tempo quem faz é Deus, o tempo quem dá é Deus, e quem usa é Ele, quem capacita é Ele. É hora, irmão, é hora, irmã, de gerar bons frutos. Para quê? Imagina se aquela árvore, quando Jesus se aproximasse, ela correspondesse aos anseios do Senhor e produzisse os frutos. Tenho certeza que estaria escrito que aquela figueira deu os melhores frutos de toda aquela região e nunca deixaria de dar.
ainda estaria escrito: não existiu figueira dentro daquela região que desse frutos tão belos e tão saborosos. Só que, pastor, a árvore, ela tem vontade? Escuta, irmão e irmã, isso aqui é algo espiritual que Jesus queria ensinar aos discípulos. Quando ele se aproximou da figueira, ele foi procurar frutos, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Não importa se não é tempo, não importa se não há tempo, não importa o conhecimento que você tem, não importa a condição que você tenha, não importa se você nem sabe ler a Bíblia, não interessa, toda árvore, ela é frutífera. Se você é uma árvore, você deve ser frutífera, porque a Bíblia diz que aquela que não dá frutos é cortada e lançada no fogo, para ser queimada, que para nada serve. Sabe, irmão e irmã, e a tua vida era tão importante, que Deus quer usá-la assim. Deus quer usar a tua vida assim, de maneira poderosa, de maneira tremenda. Então passe por cima de qualquer barreira, passe por cima de qualquer luta, do que seja, enfrente sim as oposições dessa vida e dê frutos, porque Deus quer te usar. Nós olhamos muito para o que as pessoas falam, para o que as pessoas acham, nos abatemos quando os nossos sonhos e anseios parece que não serão realizados. Esquecemos de olhar para Jesus, o autor da nossa fé, aquele que nos mandou, aquele que garante, amém? Aquele que garante, não importa o que digam, ou o que pensem, olha o que Jesus pensa a teu respeito, olha o que Jesus fala a teu respeito. Quando Jesus chegou, olhou para a figueira, procurou figos, ele não encontrou, uma frase ele falou, versículo 14, então lhe disse Jesus, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Irmão, olha que coisa séria Jesus falou. Olhou para aquela figueira, que ela insistiu, teimou em dar maus frutos, ou de negar o fruto a Jesus. Sabe, irmão, Jesus olhou para ele e disse assim, olhou para aquela figueira, uma coisa até então estranha para os discípulos que estavam conhecendo o mestre, ele realizando os seus feitos, parecia esquisito, parecia estranho o comportamento do mestre, uma coisa meio louca. Ele falava com uma árvore, ele dava ordem a demônios, algo que ninguém tinha visto. Ele olha para a figueira e diz, nunca, jamais coma alguém fruto de ti. Os discípulos ouviram, mas ninguém questionou, ninguém falou nada, ninguém se atreveu a contrariar ou contradizer o mestre. Se ninguém se atreveu, não é você que vai se atrever, nem eu que vou me atrever. Não sou eu que vou dizer ao mestre, não mestre, eu não posso dar frutos. Não é você que vai dizer, não, a minha vida não pode te servir, eu não tenho condição de te servir, porque sou velho, porque sou jovem, ou porque sou pobre, ou porque não tenho inteligência, ou porque não tenho estudo. Não, irmão, irmã, não há desculpas para não servir a Deus. Não há desculpas, não pode se dar desculpas para não servir a Deus. Eu não posso servir por isso. Não, irmão, irmã, presta atenção. Se você não é perfeito, se você não é perfeita, o Senhor te aperfeiçoa. Ele trabalha em meio à tua imperfeição, e Ele arranca para si, de nós, os melhores frutos. Entenda isso, ponha isso na tua cabeça. Agora, o teu esforço tem que ser qual? O teu esforço tem que ser este aqui,
produza bons frutos. Veja só, Jesus ele estava olhando para a figueira, falou, sentenciou a figueira e foi embora. Depois acontece um episódio interessante dentro do templo, que Jesus revolta-se com o que viu. Ele viu pessoas que andavam de um lado para o outro, vendendo coisas do templo, pessoas que carregavam vaso, que vendiam pombas, que vendiam bezerros. O que Jesus fez? A atitude que ele tomou. Olha só, no versículo 15, diz: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Não será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e os escribas ouviram essas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Em vindo a tarde, saíram da cidade. Olha o que os escribas, os fariseus que ali estavam, fizeram. Eles temeram Jesus, se admiraram da doutrina. Jesus olhou para o templo, ele viu que estava uma bagunça, que estava uma baderna, que as pessoas fizeram do templo um local de comércio, usaram o templo para os seus próprios interesses. Ali, irmãos e irmãs, existiam frutos maus, frutos ruins, que Jesus insistiu em tirar. Ele derrubou as mesas dos cambistas, derrubou a mesa dos que vendiam pombas, não permitiu que ninguém carregasse nenhum tecido, nenhum vaso para um lado ou para o outro dentro do templo. Ele não permitia. Sabe, irmão e irmã, Jesus ele se indignou com a maneira como aqueles homens agiam lá dentro, com os maus frutos que estavam dando. Sabe, irmão, sabe, irmã, eu vou te dizer uma coisa. A figueira foi amaldiçoada porque negou o fruto. Jesus ele insistiu em dizer: nunca mais alguém coma fruto de ti, e foi embora. Quando entrou no templo, ele viu também que lá dentro do templo existiam maus frutos. Existiam homens ali dentro que estavam destruindo o templo com as suas atitudes, com o seu comportamento. Eram frutos ruins que precisavam ser arrancados. Era uma raiz ruim que precisava ser secada. Irmão, Jesus saiu. No versículo 20: e passando eles pela manhã, viram que a figueira se secara desde a raiz. Olha para cá, irmão. Olha para cá, irmã. Figueira que nega fruto. Comerciantes dentro do templo. Homens que conduziam o templo de maneira comercial. Jesus indignou-se tanto com a figueira quanto com os homens que estavam dentro do templo, porque uma negou o fruto e outros produziram, só que frutos maus. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, irmã. Eu não quero jamais produzir maus frutos. Se produzir maus frutos, não quero mais. Se os frutos que há em mim são ruins, algo vai acontecer comigo.
se os seus frutos são bons, deixa eu te dizer algo: se arrancarem as tuas folhas, elas crescem novamente. Amém. Se arrancarem os teus galhos, eles crescem novamente. Se cortarem o teu caule, pode não voltar a ser a mesma árvore, mas folhas nascerão nele. Mas, irmãos e irmãs, se arrancarem as tuas raízes, já era. Se a raiz se secar, já era. Quem tem sido a tua raiz? Quem tem alimentado você? Quem é a tua raiz? Sabe, irmãos, irmãs, Jesus passou de novo. Versículo 20 diz: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. 21. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Irmão, olha para cá. A figueira amaldiçoada secou. Os homens que estavam no templo estavam produzindo frutos maus. Com certeza eles se secariam. Se a sua raiz se secar, irmão, irmã, não adianta mais. Se a raiz se secar, não adianta mais. Nunca mais vai produzir frutos. Se a raiz que há em mim, se a raiz que há em nós produz frutos maus, ou nega, tenha certeza, ela será seca, será, deixa eu usar esse termo, secada pelo Senhor. Não queiramos nós ser secados. Não queremos nós ter a raiz seca por uma palavra que vier do Senhor, que disser: não tem mais jeito. Como o Senhor falou a Saul, falou a Samuel e disse: até quando tu terás dó de Saul, tendo eu o rejeitado? Irmão, irmã, voltemos a produzir frutos dignos, bons frutos, porque se o mau fruto continuar sendo produzido em você ou em mim, o Senhor nos secará. Ou se, mesmo perto do mestre, eu insistir em negar a ele o fruto, tenha certeza, a minha raiz será seca, secará, e eu não quero isso. Irmãos e irmãs, tanto você como eu, todos nós temos que nos policiar. Precisamos estar atentos para não produzirmos frutos ruins ou não negarmos frutos ao Senhor. Nunca mais coma alguém fruto de ti, foi o que Jesus falou. Nunca mais usufrua alguém daquilo que há em você. Sabe, eu não sei o que é pior: negar o fruto ou produzir frutos ruins. Eu não sei o que é pior: tendo condição de dar bons frutos e não fazê-lo, ou produzir frutos que serão
uma lástima ou que serão uma vergonha para o Senhor. Irmão e irmã, para que nós comecemos a produzir bons frutos, é necessário que quando Ele se aproximar de nós, estejamos dispostos a fazê-lo, sejamos dispostos a produzir os frutos que Ele quer que produzamos. Ou então, de uma vez por todas, nos podarmos. Temos que nos podar dos frutos ruins, arrancar, cortar de nós. Se é para produzir frutos ruins, eu não quero produzir. Nunca mais produza eu um fruto ruim. Nunca mais produza eu um fruto que seja para a vergonha do meu Senhor. Nunca mais produzamos nós frutos que sejam vergonha para o Evangelho. Essa é uma consciência que todos nós precisamos tomar. E eu te digo mais, meu irmão, minha irmã, nunca mais deixe eu ou você de produzir frutos para o Senhor. Não deixe. Se não produzia, comece a produzir com os frutos. Se os frutos eram maus, corte todos eles, arranque de você, para que os bons frutos comecem a nascer. Se a figueira se esforçasse um pouco, tenha certeza que ela produziria. Se aqueles homens, em vez de quererem tirar a vida de Jesus por medo da sua doutrina, eles parassem para ouvir e percebessem que estavam errados, e percebessem o seu mau caminho, tenha certeza, eles produziriam os melhores frutos. Mas não, irmão e irmã, pior do que produzir fruto ruim é não admitir que o produz, é arrancar o fruto que está podre, que está ruim, e dizer, está ótimo para o consumo. Não, irmão, não, irmã, joga fora e se esforce, que Deus vai fazer nascer em você os melhores frutos. Deus vai fazer você produzir o melhor. Primeiro, não seja figueira estéril, não seja árvore que não produz frutos, mas se produzir, se o Senhor permitir que produza os melhores. É a pior coisa que existe, deixar de apresentar frutos ou produzir frutos que não prestam. Nunca mais produza eu um fruto ruim. Você pode repetir isso também. Nunca mais produza eu um fruto ruim. Amém? Deus quer arrancar de você o melhor. Deus quer que você produza o melhor para Ele. Amém? Seja você frutífero, seja você frutífera, não seja estéril. E quando produzir, produza somente aquilo que for bom. Se há em você, se há em mim algum fruto mau, arranca e joga fora. Que a partir de então, que a partir de hoje, que a partir dessa conscientização de Deus em nossos corações, sejamos nós como uma figueira, não aquela que não produziu, não como os homens do templo que produziam o que era ruim, não aqueles que se secaram desde as raízes, mas aqueles que produzem o que é o melhor. Amém? Produza, irmão, aquilo que é melhor. Produza, irmã, aquilo que é melhor. Produza e produza bem. Amém? O Senhor se aproxima de você
no afã, na vontade, na tentativa de que você produza para Ele melhor. E tenha certeza, o melhor recompensado ou recompensado será você. Quem vai receber a melhor recompensa é você. Quem vai receber o melhor é você. Aquele que produziu, porque você fez de acordo com a vontade do Deus eterno e soberano. Amém? Diga glória a Deus. Amém.